Olá, é muito bom estar com você novamente para juntos aprendermos um pouco da palavra de Deus. Hoje nós iremos refletir no texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, onde o texto sacro nos diz: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Quando retrocedemos, a história mundial nos remonta a períodos em que sua população se reinventou diante de grandes problemas ou até mesmo calamidades. Foi assim com a pandemia da peste negra em 1347. Também com a gripe espanhola em 1918. Essas são algumas das pandemias que assolaram a população mundial. Mas diante de todas elas, sempre existe um segmento da sociedade que lida não somente com aquilo que tange a área econômica, mas sobretudo aquilo que tange a área espiritual. Lidando com essas consequências espirituais, oferecendo esperança e pregando que dias melhores viriam, pois Deus, o soberano Senhor, está no controle de todas as coisas. A fé não é objeto científico, não pode ser provada, mas é sentida e compreendida à luz da palavra de Deus, que é a sua revelação. Hebreus capítulo 11, versículos de 1 a 3, fala justamente disso. Falando sobre fé, o Warren Wiersbe, ele diz: a fé aprende a viver com as aparentes absurdos e incoerências, pois vivemos de promessas, não de explicações. Não podemos explicar a vida, mas devemos experimentá-la, quer suportando-a, quer desfrutando-a. O texto-alvo de nossa reflexão, que acabei de ler em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, faz parte de uma seção bíblica denominada de sabedoria. O livro está dividido em 4 discursos e fala sobre alguns temas como a vaidade da sabedoria humana, as leis que governam a vida e a não satisfação nos bens e nos tesouros desta terra e, por fim, Deus como o justo juiz que tratará das injustiças desta vida, tendo um total de 12 capítulos, 222 versículos, todos eles escritos por Salomão. George Forer, teólogo alemão já falecido, grande pesquisador da história da religião de Israel, definindo sabedoria, ele fala que é uma ação prudente, considerada e experimentada e competente para subjugar o mundo e dominar os vários problemas da vida e a vida em si mesmo, aplicando-se muito bem ao propósito do livro de Eclesiastes, pois lida de forma sábia com a postura humana ante a sociedade em que ele está inserido. Sendo assim, o livro de Eclesiastes nos faz refletir como nos portar perante Deus, perante a natureza e a sociedade. Segundo Grant Osborne, teólogo americano, ele diz que o objetivo deste livro é usar a criação de Deus de forma correta e desfrutar a vida no presente sobre os seus cuidados. Certos dos nossos desafios atuais e diante do texto que lemos, iremos refletir sobre o tema: a eternidade em nosso coração. O pregador, no discurso que antecede, ele contempla a criação debaixo do sol. E Asher Júnior diz: só a obra de Deus é que perdura, e só ela pode conceder valor eterno à vida e às atividades dos homens. O pregador considera a presença real e sublime de Deus, tendo uma nova perspectiva. O homem ele foi criado à imagem de Deus, e ao homem foi dado domínio sobre toda a criação.
É isso que nos diz o texto sagrado de Gênesis, capítulo 1, versículos de 26 a 28. Observemos o texto de Eclesiastes. O texto nos diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sendo que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Podemos identificar alguns princípios. Primeiro, Deus ele pôs a eternidade no homem, com o fim de apresentá-lo como criador de todas as coisas. O segundo fim é que Deus tem a intenção de instruí-lo por meio de sua criação e principalmente através da sua palavra. Deus, ele governa tudo quanto ele faz. Mas Deus, por meio de sua palavra, e o texto que nós acabamos de ler, ele demonstra que ele coloca no coração humano o desejo de descobri-lo e governar o mundo que Deus fez. O pregador evidencia sua percepção ao contemplar Deus através da manutenção da obra criada. O discurso nos apresenta uma declaração de como o homem é limitado diante do arquiteto e mantenedor do universo. Deus, em sua graça e misericórdia, põe o desejo de buscá-lo no homem. Uns corrompem essa busca, adorando a criatura em lugar do seu Criador. É isso que o texto de Romanos, capítulo 1, versículos 19 a 23, nos diz. O fato de não discernirmos tudo ao nosso redor deve nos conduzir a Deus, pois dele nós dependemos. O Isbe, falando desse texto, falando em específico deste versículo, ele diz, Deus realiza seus propósitos a seu tempo, mas somente quando entrarmos na eternidade, começaremos a compreender o seu plano como um todo. De fato, Deus coloca em mim e em você o desejo de buscá-lo, o desejo de percebê-lo diante da obra que ele mesmo criou. Mas ele é o Criador, ele é o idealizador. E por mais que nos esforcemos à luz da sua palavra e recebendo a instrução do seu Santo Espírito, sempre saberemos menos do que tudo quanto Deus tem feito por nós. Mas uma coisa é certa, podemos descansar, pois tudo quanto é necessário, ele fala por meio de sua palavra. O pregador, ele esperava aquele que seria a plena revelação de Deus. Nós e o povo de Deus do presente século, conhecemos essa plena revelação, que é o Senhor Jesus Cristo, à luz do Novo Testamento. Podemos até sermos surpreendidos, Podemos até sermos surpreendidos em nossa história com as pandemias, os conflitos bélicos, econômicos e até mesmo políticos. Mas podemos descansar em Deus, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, pois ele não pode ser surpreendido. Nós não sabemos do dia de amanhã, mas Deus conhece tudo e tem tudo determinado. O texto nos desafia a termos uma postura diante do que estamos vivendo. A primeira postura é que nós devemos confiar em Deus. Confiar que Ele está em seu alto e sublime trono, governando todas as coisas. Vivemos, meus irmãos, pela eternidade e não pelas circunstâncias. Não somos isentos de passarmos por elas, mas em meio a elas podemos encontrar descanso e refrigério ao contemplarmos a revelação de Deus. Segundo desafio, nós, tendo conhecimento de Deus, por meio de sua palavra e por meio da ação do seu Santo Espírito, nós devemos descansar em seu controle soberano, pois ele governa a minha e a sua vida. Podemos, sim, nos sujeitar a ele
e termos paz. Eu concluo trazendo à luz uma bela frase de Wisby, onde ele nos diz: não devemos jamais nos contentar conosco mesmos, mas devemos sim nos contentar com o que Deus nos dá nesta vida. Se crescermos em caráter e no seu temor do Senhor, e se vivermos pela fé, seremos capazes de dizer como Paulo: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. De fato, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Deus revela o que é necessário para cada dia. Confiemos, descansemos nele, pois a eternidade sempre estará pronta para aqueles que o buscam. Deus o bendiga. Boa semana.